Eu tô, assim, com um fastio muito grande. Eu já tenho 67 anos, é maricuda aqui do Castelo. Já faz 68 dias que eu tô só dentro de casa. Eu quem faço comer não tenho vontade de comer nada. Vou comer, não dá vontade de comer. Só coisa assim, sem ser comer de cozinhado. Mas é massa, essas coisas, só o que eu tenho vontade de comer. Comer de cozinhado eu não tenho. Carne eu abusei, não posso nem ver carne. E é um fastio grande. O que é que faz com esse fastio? Da seguinte forma, os idosos eles têm uma facilidade não, eles têm uma característica de perder os órgãos do sentido quando vai envelhecendo. Eles têm menos olfato, eles têm menos paladar, eles escutam menos, menos visão. Isso interfere diretamente no apetite. Então as pessoas têm uma tendência a se alimentar menos por causa também dessa perda dos órgãos do sentido. Além disso, perda de apetite pode estar relacionada a algumas outras coisas. Alguma afecção, alguma doença na própria cavidade oral, uma afta, uma úlcera, uma prótese mal ajustada, uma dor. Tem gente que tem neuralgia do trigêmeo, tem gente que tem artrose nessa articulação temporomandibular e atrapalha dificultar. Tem gente que tem disfagia, se engasga quando come, então tudo isso pode afetar. Pouca saliva também pode alterar o apetite. Pouca saliva, xerostomia pode ser causada tanto pelo envelhecimento como alguns medicamentos que são utilizados. E outras doenças, por exemplo, no estômago, uma úlcera, uma gastrite, uma doença do refluxo, tudo isso diminui apetite. Doenças em outros locais também podem causar perda de apetite, desde doenças na tireoide, passando por doenças cardíacas, passando por doença mental, depressão, dá muita perda de apetite, pode dar muito apetite, pode dar pouco apetite. E nos idosos a gente não pode esquecer de uso de medicamentos. Alguns medicamentos eles podem cursar com a piora dessa boca seca, com a piora desse gosto amargo, com a piora de falta de sabor e até mesmo diminuindo a vontade de se alimentar. Então teria que se investigar essas questões detalhadamente, passando por medicamento, afecções na cavidade oral, no estômago, depressão, tireoide, entre outras, dor também, como eu falei, na articulação temporomandibular e entre outros locais de dor, para poder investigar. O que é que se faz nesses casos? Tenta diversificar o máximo possível a alimentação, tanto colorir como temperos naturais, para identificar aquilo que ela se alimenta melhor e criar uma rotina alimentar. Logicamente que procurar o serviço de nutrição é importante, mas a ideia é diversificar. Quanto mais diversificado no cheiro, no sabor, na própria visão, e dividir as refeições em várias vezes de uma forma de melhorar isso. É bem verdade que esse período de quarentena as pessoas estão gastando menos energia, né? E estão mais ansiosas, angustiadas. Isso naturalmente, o carboidrato, por exemplo, é uma substância, é um alimento que gera sensação de bem-estar, porque ele aumenta a liberação de serotonina, de endorfinas. Então, quando as pessoas tendem a ficar ansiosas, elas podem se alimentar mais, principalmente carboidrato, porque o carboidrato dá essa sensação de alívio. Então, esse período de pandemia, as pessoas podem ter também o outro lado da moeda, né? Comer mais e deixar e engordar, enfim. Mas a pandemia também tem trazido a questão da falta de atividade física. Se você gasta menos energia, você vai ter menos apetite. O idoso é muito suscetível a isso, porque ele com a mínima interferência na saúde dele, ele já tem uma limitação funcional, ele perde capacidade de se movimentar. E aí ele tende a gastar menos energia, e menos energia ele se movimenta menos, e é uma bola de neve que vai causando. A minha orientação para a dona Maricu é tentar diversificar os alimentos, observar se não tem nenhuma coisa que ela possa fazer para melhorar esse apetite e pesquisar doenças, medicamentos que possam estar interferindo no apetite dela mesmo. Isso identificado, é tratado e vale lembrar que idoso é muito mais vulnerável à desnutrição, à hiponutrição, do que mesmo à obesidade. A gente se preocupa muito mais em perda de peso, ele perdendo peso, do que ele ganhando peso.